Olá pessoal, hoje nós vamos ver a nossa primeira videoaula falando sobre macromoléculas orgânicas. Só para lembrar alguns conceitos, né? Macromoléculas são moléculas grandes, né, compostas a partir da união de vários monômeros, e orgânicas dá um indicativo para nós que essas moléculas elas têm carbono, hidrogênio e oxigênio na sua constituição ao mesmo tempo. Então, os carboidratos são um grupo de estudo dessa semana, e os carboidratos eles podem ser conhecidos também como hidratos de carbono, açúcares, glicídios e glucídios. Uma nomenclatura também que a gente pode encontrar quando a gente se refere a carboidratos são os sacarídeos. E a nomenclatura hidratos de carbono é uma nomenclatura mais antiga, né? Mas ela é passível de ser encontrada. Quando a gente fala então dos carboidratos, a gente vai fazer uma divisão em 3 tipos ou classes. A primeira delas que nós vamos estudar é a classe dos monossacarídeos, que vão apresentar uma estrutura química que pode ser representada por CN, H2N ou N, onde esse N ele pode variar entre 3 a 7. Bem, se a molécula em questão tiver 3 carbonos, então estruturalmente ela é C3H6O3, então se trataria de uma triose. Uma tetrose é C4H8O4, uma pentose C5H10O5, uma hexose C6H12O6 e uma heptose C7H14O7. Dentre os monossacarídeos, os mais importantes para os seres vivos são o grupo das pentoses e das hexoses. Por quê? Porque esses monossacarídeos eles vão compor a estrutura dos ácidos nucleicos, que é um outro grupo de macromoléculas orgânicas que a gente vai estudar mais à frente, e também vão representar para nós a nossa principal fonte de energia, né? Falando mais especificamente, sobre esses monossacarídeos de importância, então as pentoses, elas podem ser duas, né? Então, a ribose, ela tem fórmula estrutural química C5H10O5 e ela vai estar presente na estrutura do RNA e também vai compor a molécula do ATP, que é a molécula de energia com a qual a célula consegue realizar suas atividades metabólicas, né? E a desoxirribose, ela é C5H10O4. Então, a própria nomenclatura desoxi, ausência de um oxigênio, né? Mostra que essa pentose ela tem uma fórmula estrutural química representada por C5H10O4. E a desoxirribose é o açúcar, né, a pentose que vai estar presente na estrutura do DNA, ok? Dentre as hexoses, C6H12O6 é a estrutura química básica deles, e a principal hexose de importância para nós é a glicose. A glicose é uma fonte importante de energia para as células, ela representa o produto final do processo fotossintético, né? E a decomposição dessa molécula de glicose é que vai fabricar as moléculas de ATP que a gente se referiu mais acima, né? A frutose é uma outra hexose de importância, ela promove o sabor açucarado das frutas e essa frutose ela pode ser transformada em glicose no nosso fígado, né? Então, lá no fígado a gente tem uma enzima que faz essa transformação da frutose em glicose, e essa glicose, então, ela pode sofrer o processo de respiração celular para a liberação das moléculas de ATP, que são de importância para nós. A galactose, ela é a hexose que vai estar presente na estrutura do leite, né? Então, da mesma forma que nós temos a habilidade de transformar a frutose em glicose, a gente também consegue, lá no nosso fígado, transformar a galactose em glicose. Dando início, então, ao estudo do segundo grupo dos carboidratos, a gente vai falar dos disacarídeos, sacarídeos, né? Então, são 2 monossacarídeos que se unem para a formação desse disacarídeo. A estrutura química estrutural deles, né? A fórmula química estrutural deles é C12H24O12. E esses disacarídeos, eles são formados a partir da união de 2 monossacarídeos, né? Existem alguns disacarídeos que são costumeiros, né, no nosso cotidiano, mas outros provavelmente vocês vão estar estudando pela primeira vez. Então, montei para vocês aqui um quadrinho, né,
sumariza os 4 principais disacarídeos de importância para os seres vivos. A primeira deles que a gente vai falar é a maltose. A maltose ela é formada a partir da união de 2 moléculas de glicose. E, normalmente, a obtenção dessa maltose, ela se dá através, né, do consumo aí dos vegetais. Então, só a título de exemplo, né, muitos de vocês conhecem aquele milkshake ovo maltine, né? Então, essa nomenclatura, maltine, faz referência, né, à abundância de moléculas de maltose. Por isso que é extremamente doce, né? Então, por quê? Porque a maltose presente no ovo maltine, ela é estruturalmente composta, né, de 2 moléculas de glicose unidas. A celobiose, ela é provavelmente um disacarídeo que vocês nunca tinham ouvido falar anteriormente, né? Ela também é composta a partir da união de 2 moléculas de glicose e a celobiose, ela é fruto da degradação da molécula de celulose. Então, nós, né, seres humanos, não temos habilidade de digestão da celulose. Mas os herbívoros, por exemplo, eles têm, né, como principal fonte de energia os vegetais. Então, quando eles consomem esses vegetais, existe uma enzima que vai degradar a celulose na celobiose, né? Depois vai haver uma quebra dessa celobiose, liberando essas moléculas de glicose para a obtenção de energia por esses seres vivos. A sacarose, ela é um disacarídeo costumeiramente presente no dia a dia de vocês, né? Que a sacarose é o disacarídeo presente lá na cana-de-açúcar, que é aquele açúcar que a gente tem lá na nossa cozinha, né, de casa. E a sacarose, ela é fruto da união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, ok? A lactose é o açúcar do leite, né? Então, ela é formada a partir da união de uma glicose mais uma galactose. E existem algumas pessoas que têm um defeito com relação à produção da enzima lactase, e aí elas não conseguem digerir a lactose, né? São aquelas pessoas que a gente considera ou classifica como intolerantes à lactose. A lactose faz mal para esses indivíduos porque, já que eles não conseguem digerir, essa lactose ela chega íntegra lá no intestino e as bactérias que compõem, né, a microbiota intestinal, elas vão fazer a fermentação dessa lactose. Nesse processo fermentativo, há geração de gás, né? E isso também vai gerar um processo inflamatório na mucosa do intestino desses indivíduos. Então, eles reclamam muito, tanto da produção excessiva de gás quanto do processo inflamatório, que se não for revertido, né, pode gerar outras consequências para esse indivíduo. Então, geralmente o intolerante à lactose, ou ele consome o derivado do leite mais a enzima, né, que pode ser ingerida a partir de comprimidos, pastilhas, ou ele vai consumir aquele produto zero lactose, que é um produto que tem associado não só a lactose, mas também a enzima lactase, né, para favorecer aí a digestão dessa lactose lá no organismo humano. Para a gente finalizar, a gente vai ver agora o grupo dos polissacarídeos. Poli são muitos sacarídeos, muitos açúcares unidos, né? Então, eles são formados a partir da união de centenas e centenas de monossacarídeos. E a gente também sumarizou aqui para vocês 4, né, dos principais polissacarídeos. Os 2 primeiros, que é o amido e o glicogênio, eles são reserva de energia, né? E a quitina e a celulose são exemplos de polissacarídeos com função estrutural. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? O amido ele é a reserva energética das plantas e também das algas. E esse amido ele é formado a partir da união de centenas de moléculas de glicose. Vai representar a fonte mais importante de carboidrato para o ser humano, né? E ele vai estar presente em todos aqueles cultivares vegetais. Então, no milho, na soja, no arroz, no feijão, na batata, na mandioca. Quando a gente consome, então, esses produtos vegetais, a gente vai ingerir o amido que está ali acumulado no tecido desses vegetais e vamos, né, digerir isso para a liberação dessas moléculas de glicose paulatinamente, ok? Já o glicogênio, ele vai representar a reserva energética dos animais e a gente se inclui aí.
E esse glicogênio, ele é armazenado no nosso organismo em dois importantes órgãos, ou no nosso fígado ou na nossa musculatura. É importante que vocês saibam o seguinte, eu costumo dizer que o fígado é um órgão-mãe. Por quê? Porque o glicogênio que ele armazena, ele disponibiliza para qualquer célula que esteja necessitando de energia. Já a musculatura não. A musculatura é um órgão egoísta. Aquele glicogênio que ele armazena é só para uso dele, ele não divide com ninguém, né? E tanto o glicogênio quanto a amida é formada a partir da união de centenas de moléculas de glicose. Vocês poderiam me perguntar o seguinte, professora, por que essas moléculas formadas a partir da união de moléculas de glicose têm nomenclaturas diferentes, né? Isso se dá porque a ligação entre essas moléculas, né, de glicose, ela se dá de forma diferente. E quando eu uno essas glicoses de formas diferentes, eu formo estruturas diferentes. Então, o amido, ele tem uma determinada constituição, né, que é somente moléculas de glicose unidas sempre de uma determinada forma, e o glicogênio ele também é formado somente de glicose, porém unidas de outra forma completamente diferente, ok? A quitina, ele é o polissacarídeo estrutural que vai formar tanto o exoesqueleto dos artrópodes, né, quanto vai formar também a parede celular dos fungos. Então, quando eu piso numa barata e ela faz creque, né? Aquele creque é decorrente da quebra da estrutura da quitina que compunha o exoesqueleto daquele animal, tá? Eu quero pedir a vocês que se atentem para não confundir quitina com queratina. Quitina é polissacarídeo, queratina é proteína, né? Então, vocês costumam confundir as duas terminologias, né? Mas prestem bem atenção, tá? E celulose? A celulose, ela vai compor, né, a parede celular dos vegetais. E isso é que faz com que a celulose ela seja um polissacarídeo estrutural. Vai estar presente lá nas fibras vegetais, né? E é importante o consumo dessa celulose para nós, porque ela vai nos ajudar a evitar a constipação intestinal, né? Então, só a título de exemplo, eu falei com vocês que nós não temos habilidade de digestão da celulose, porque nos faltam enzimas celulares, né? Mesmo assim, é importante que a gente faça o consumo de vegetais, por quê? Na hora que a gente mastiga esses vegetais, a gente rompe a estrutura das células, né, desses vegetais, e a gente expõe todo aquele conteúdo celular. Então, aquela água, aqueles sais minerais, aquele amido, os carboidratos que vão estar presentes ali, a gente vai utilizar para a nossa subsistência. E a celulose que compõe a parede celular desse vegetal, a gente não consegue digerir. Então, ela vai passar integralmente pelo nosso trato digestivo e quando ela chega lá no nosso intestino, ela vai favorecer a absorção de moléculas de água. Quando essas fibras vegetais, essa celulose favorece essa absorção de água lá no intestino, isso vai aumentar o volume fecal, né? E vai aumentar também o peristaltismo. Então, a velocidade com que esse alimento completa, né, o nosso trato digestório, ela vai ser menor, né? Perdão, a velocidade maior, então um tempo menor. E aí, isso vai favorecer, né, que a gente não acumule fezes lá no intestino. Por isso que normalmente quando a pessoa ela sofre de constipação intestinal, geralmente o médico, né, vai indicar que uma maneira mais fácil, né, mais natural, é que ela aumente a ingestão de vegetais e também a ingestão de água, né, para favorecer o aumento desse volume fecal, aumento da velocidade de trânsito intestinal, né, favorecendo aí a evacuação mais frequente, tudo bem? Ok, pessoal, só a título de resumo, né? Então, a gente aqui organizou as duas classes de polissacarídeos que a gente pode separar, né? Aqueles polissacarídeos com função de reserva energética, que seria o amido e o glicogênio, e os polissacarídeos com função estrutural, que vão ser a celulose e a quitina, tudo bem?
Então, agora eu sugiro a vocês que deem continuidade ao plano de estudos, né? Façam todas as atividades e não deixem de manifestar dúvidas, né? Que aí eu posso fazer uma videoaula para vocês fazendo a correção desses exercícios especificamente.